José Roberto, você é a pessoa certa para dizer qual é o enquadramento para as divisões em termos de royalty. Hoje em dia, muita gente está falando sobre isso e ninguém sabe explicar. Você poderia dizer sobre isso? Bom, existe já uma legislação nacional que regulamenta o recebimento de royalties, né? Isso foi uma política proposta pela ANP, incorporada também pelo IBGE. Ao longo da década de 90, essa legislação foi aperfeiçoada e atualmente a regra ela trata exatamente de 3 classes de benefícios de royalty, aplicando um exemplo agora para os municípios do litoral paulista. Sim. Existem aqueles municípios que têm a sua faixa litorânea dentro do seu território de frente, confrontantes, de maneira perpendicular, para um poço que já produz petróleo. Ou seja, o royalty ele é pago apenas a partir do momento que se extrai o petróleo, né, ou do pós-sal ou do pré-sal, e se processa, se comercializa o petróleo. Então, sobre esse processo de comercialização, é feita uma análise do volume produzido, o preço, a cotação daquele petróleo, porque o petróleo também tem diferenças de especificidade, sim. E no mês seguinte, obrigatoriamente, a empresa concessionária que retirou o óleo, ela tem que fazer o pagamento, ok? Então, esse é o processo formal. Quer dizer, 30 dias após a extração do petróleo, o município recebe a sua cota do royalty. Acontece que a classificação é a seguinte, ela tem 3 fases, né? Primeiro, para aqueles municípios que estão de frente para um campo que produz petróleo, pelas linhas ortogonais ou pelas paralelas, que é um critério geográfico. Segundo, os municípios que estão de entorno, que são em torno daqueles municípios que são confrontantes, que principalmente aqueles municípios que têm base ou instalações logísticas. Então se faz um cálculo, porque esses municípios indiretamente podem receber algum tipo de impacto. Então eles recebem também uma porcentagem do royalty. E por último, os municípios que têm instalações de duto ou de tancagem que cruzam o seu território, recebem também mais uma parcela. Então, acaba não sendo apenas um município que recebe royalties. Por exemplo, hoje, nós temos 2 municípios que estão recebendo royalties de petróleo diretamente porque são confrontantes, porque tem um poço na sua frente. São Bertioga e Cananéia. Então, pelo critério do IBGE, Bertioga e Cananéia são contemplados. E os municípios de entorno recebem alguma porcentagem pequena do royalty. Existe uma predisposição do atual governo federal em mudar esse marco regulatório, essa legislação. Isso não está definido, ainda aguarda a votação no Senado Federal, para depois voltar para a sanção presidencial. Então, esse é um tema que ele pode mudar. Ele está em debate no Congresso Nacional. Um ponto importante é que os municípios que no futuro irão receber royalties advindos do petróleo, eles devem utilizar essa receita advinda do petróleo para promover investimentos na área de educação e infraestrutura e desenvolvimento de oportunidades de negócio em outras áreas que não o petróleo. Ou seja, pode ser que no futuro o petróleo acabe. Então você precisa de novas alternativas de receita e de geração de emprego. Então o recado é que os municípios, eles vão ter ainda um tempo de 3 a 4 anos antes de receber os royalties, principalmente do pré-sal. A ideia é que esses municípios se programem, se preparem, se planejem de como utilizar bem esse dinheiro. Eu acho que essa é uma lição que foi mostrada no norte do Rio de Janeiro, experiências não tão bem sucedidas e que a gente deve aprender com o pessoal. Nós, na região da Baixada Santista, precisamos, além de transporte para as plataformas, precisamos acesso de executivos. Como estão as questões do aeroporto? Bom, hoje existe o aeroporto de Itanhaém, que é um aeroporto que foi completamente reformulado faz 4, 5 anos. O próprio Dr. Geraldo Alckmin que inaugurou essa obra.
e que na época não se mostrou de tanto interesse. Hoje se mostra que foi uma sábia decisão estratégica, porque hoje a Petrobras já opera a partir do aeroporto de Itanhaém para atender as operações em Merluza e Mexilhão, nesses dois campos. Então, existem também projetos de novos aeroportos, né? Um deles é um aeroporto em Praia Grande, na Praia Grande, um aeroporto seria um aeroporto indústria, e que pode ser um projeto interessante para atender uma possível demanda de voos aéreos, né? A base aérea do Guarujá, ela tem um uso restrito militar, ela sempre teve, né? Então, provavelmente ela vai continuar sendo uma base com alguma restrição de uso, né? Mas Itanhaém e potencialmente o projeto na Praia Grande podem ser boas alternativas para a Baixada. Você acha que a experiência Porto e Cidade, uma experiência internacional, ela vem a ser modelo para a nossa experiência na Baixada? Certamente. Tanto em Barcelona quanto em Puerto Madeiro. Puerto Madeiro basicamente herdou e levou a mesma equipe de consultores de Barcelona para fazer a remodelação em Puerto Madeiro. São modelos importantes de requalificação urbana, né? Eu acho que Santos precisa o quanto antes de um projeto desse. A gente sabe que a prefeitura tem trabalhado nesse projeto, esse projeto já foi licitado, está avançando, e ele vai agregar muito valor agora com as atividades de petróleo. A vocação é muito grande na Baixada para um projeto como esse, e o crescimento econômico que a gente presencia lá já torna urgente um projeto assim. Zé Roberto, eu agradeço você ter me recebido aqui na secretaria e deixo a câmera para você dar sua mensagem, principalmente aos jovens que nos assistem. A câmera é sua, fique à vontade. Bom, acho que a Baixada Santista e todo o litoral de São Paulo vão passar por um novo processo de desenvolvimento, né? O Porto ele sempre foi a grande âncora de alavancagem econômica, e nós estamos agora acompanhando um processo na área de petróleo e gás. Acho que é importante as autoridades se planejarem para que possam ser geradas o maior número possível de vagas para as pessoas que residem na Baixada Santista, que sejam estimulados e desenvolvidos empreendedores, porque boa parte dessas empresas que vão atuar em petróleo precisam ter como fornecedores empresas sérias, críveis, certificadas, que possam prestar serviços e fornecer bens e equipamentos com bom nível de qualidade. Então, é uma boa oportunidade para que se monte uma base industrial e também uma base empresarial de negócios na Baixada Santista. E uma oportunidade para a gente diversificar, não deixar as coisas tão concentradas naqueles municípios que possuem o porto, como é Guarujá e Santos, né? E Cubatão com o seu polo industrial, mas que a gente possa ramificar esses investimentos ao longo dos demais municípios para que a economia não fique tão dependente da sazonalidade do veranista. Então, essa é a mensagem para o público mais jovem, para os estudantes, que aproveitem esse momento, esse processo, se informem, acompanhem o que está acontecendo e decidam por fazer parte disso. Muito obrigada. De nada. Cada país adota um diferente sistema de acordo com as peculiaridades e as necessidades de cada nação. Há 3 sistemas mais utilizados: concessão, partilha de produção e prestação de serviço. No Brasil, o sistema adotado foi o de partilha. Num país com proporções grandiosas, ainda há controvérsias e falta definições concretas. Muito se discute sobre a partilha e os royalties do pré-sal.